paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, fala assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Eu começo assim. Glória a Deus. Falando sobre os ministérios que o Senhor Jesus estabeleceu pelo seu poder e autoridade. E ele começa com o ministério de apóstolo, né? Apóstolo, a tradução da palavra apóstolo quer dizer enviado. O apóstolo é um missionário, o apóstolo ele tem a autoridade, a chave, né, de abrir lugares, né, inaugurar lugares ou presidir. E o Senhor, quando chama um apóstolo, é devido um propósito. O Senhor ele não sofre a variação. Deus não chamou só os 12 apóstolos. Os 12 foram os apóstolos que foram chamados para o Senhor, para essa obra da igreja que estava iniciando através do sacrifício que Jesus faria. Então ele preparou os discípulos, apóstolos, para dar continuidade ao trabalho que ele fundou, né? E ele é responsável, e ele é que sustenta esse trabalho. Então você vê que após a queda de Judas, o Senhor levantou por sorte, né, através da sorte de Matias, que foi um dos outros apóstolos, substituto de Judas, que morreu da maneira que morreu, que se você for pesquisar você vai ver. Então o Senhor levanta apóstolos, e ele levanta para algo distinto. Eu já vi pessoas na sua insanidade dizendo: Deus não levanta apóstolo. Irmãos, nós somos irmãos e temos unidade, ou devemos ter unidade uns com os outros. Às vezes a preocupação de alguns ministérios é porque uma autoridade é chamada apóstolo, que ele se sente talvez inferior. Porque o fato de alguém o Senhor chamar como apóstolo não quer dizer que ele é o Senhor de toda a igreja. Não, o Senhor chamou ele com um propósito firme do apostolado. É para algo, para o fim, é para alguma coisa dentro desse propósito de Deus. Então não devemos ficar com ciúmes e nem devemos ensinar doutrina falsa, dizendo que se torna heresia dizer que Deus não levanta mais apóstolo. Como eu já vi um dirigente, né, de um ministério, que eu não vou citar o nome agora, dizer para mim: não existe apóstolo mais. Eu digo: como? Deus sofreu a variação. A Bíblia diz assim: a lei e os profetas duraram até João, e agora se anuncia o reino de Deus. Mas isso não quer dizer que o Senhor profetizou a lei e os profetas. A lei e os profetas. Não está dizendo que Deus não levanta mais profeta. Existe, eu já expliquei aqui, o ministério de profeta, e existe o dom da profecia. O dom da profecia, na hora que a pessoa profetiza, faz dele um profeta, mas ele não é profeta de ministério. O ministério de profeta é outra coisa, como Samuel e outros ministérios de profeta, né? Então, você vê que no Novo Testamento, o profeta Agabo chegou e profetizou a Paulo que o varão de quem era aquela cinta seria ligado em Jerusalém. E se cumpriu. Então Deus continua o mesmo. Então esse negócio de ficar pregando heresia, porque a pessoa acha que isso e aquilo, nos seus estudos chega a essa conclusão sem fundamento, é melhor descartar. Pregue a palavra está bem na sua boca, o Senhor fala sobre isso. Então, o meu objetivo desse vídeo aqui, que eu não vou me estender muito, é falar sobre, aleluia, o discernimento. O discernimento que eu falo é porque as pessoas ficam muitas vezes dizendo assim: por que os cristãos estão divergindo? Tem que falar em todas essas áreas, irmão, porque a igreja ela tem a responsabilidade de estar atualizada com tudo, inclusive na política, sabia? A igreja ela não se entrega à política, a igreja ela faz parte, alguns membros da igreja faz parte da política, porque se não for assim, o inimigo ele destruiria as instituições completamente se não houvesse cristão verdadeiro, genuíno. Então o Senhor ele levanta as pessoas, ministérios,
para poder, o propósito dele fruir, senão o diabo ofusca as coisas de Deus e começa a propagar o seu reino miserável. Entendeu? Essas ideologias mesmo que nós vemos aí. Existe cristão que defende pessoas porque simpatizam por causa da barba branca, porque alguém se finge usando a imprensa. O que mais fazem é isso, entendeu? Usar a imprensa caída, falida, vendida, que são as televisões convencionais aí, essa imprensa convencional vendida. Aí o que acontece? Passa ideologia para as pessoas mentirosas, fakes, e chama a verdade de fake, na verdade o fake é o que eles produzem, dizendo que vai fazer bem ao povo, quando na mente deles é implantar o socialismo e destruir a igreja. Então a igreja ela tem que profetizar contra o pecado, ela tem que evangelizar e ela falar contra, protestar contra a ideologia das trevas é evangelização. Então eu já vi algumas pessoas dizer assim, em alguns conteúdos, em alguns sites, até de imprensa que eu posto alguma coisa, lutando para defender a minha nação, porque eu sou patriota, porque sou brasileiro, e tem muita gente que diz eu sou patriota, mas não gosta da bandeira, não gosta do símbolo da pátria, não gosta dos valores. Ninguém que é patriota de verdade, brasileiro verdadeiro, é a favor da ideologia das trevas, entendeu? Seguindo os caras que fizeram o que fizeram, os fundadores do comunismo, né? Então aí eles, e as pessoas adoram, botam camisa com eles. Muitos cristãos fazendo isso, agora os cristãos estão com um passo de perderem a salvação, porque Jesus é contra alguém que ensine doutrina falsa ou apoie quem ensina, porque não tem um dizer que fala, tão bom é o ladrão como quem consente, e não tem uma passagem bíblica que diz, andará dois juntos se não tiver de acordo, né? Em Provérbios fala muitas vezes, tem muitos conselhos. Então, tem muita gente dizendo eu sou cristão, ainda fala assim, eu sou evangélico cristão e apoio a esquerda. E apoio. Isso não é questão partidária, o que eu estou falando aqui, e não é questão completamente de política, é a defesa do evangelho. Porque esse pessoal chamado de esquerda, eles são a favor do aborto, a favor da linguagem neutra, entendeu? Tirar o nome de uma mãe da mãe e colocar aquela que pariu. Então são aberrações que a igreja não pode aceitar. E existe pessoas dizendo eu sou cristão e defende quem rouba o Brasil. Agora você já viu o rombo que está no Brasil? O cara não tem nem 2 anos de governo, entendeu? Já tá 200 e tantos bilhões de roubo, de rombo na nação. Então, e existiram pessoas que apoiaram em outros estados, como até aqui na Bahia, onde eu moro, eles apoiaram um tirano, um cara que não tem um pensamento positivo nenhum, a não ser trazer o socialismo, levar a miséria, porque essas ideologias de esquerda está 17 anos na Bahia, só fez a Bahia regredir. E ainda existe pessoas que votam nisso aí, ó, por causa de cachaça, por causa de festa, por causa de coisa que eles trocam a dignidade, o futuro da Bahia e da nação, aleluia, por causa de ideologia, de dinheiro, de valores. Então é o caso de muitos que se venderam aí, mas sofrerão a derrota. Sofrerão. Ou se arrepende e larga as trevas, certo? Ou se separa dessas ideologias de treva, ou não tem como se salvar. A Bíblia afirma isso. Nós temos que pregar a doutrina verdadeira, entendeu? Toda doutrina falsa é contra Cristo. Se é contra Cristo, é contra a sua palavra. Você vê que eles estão se levantando contra o Evangelho. Eles odeiam a verdade. Eles querem, aleluia, derrubar a liberdade de expressão, porque é através da internet. Eu sei que tem muita coisa mentirosa, mas parte daqueles que são mentirosos, mas a internet é que está combatendo esse desgoverno que está aí, que usa da Rede Globo e outras, desculpa eu colocar, mas eu tive que colocar aí outras redes de televisão que ganham para mentir. Você está entendendo? Criando narrativas mentirosas, um judiciário falido, um STF falido. Por quê?
porque eles estão pensando em valores, eles não estão pensando nos valores da família, estão pensando em dinheiro. E por causa disso, ó, valor para eles não estão nem aí, nem amor, né? Você vê que eles soltam pessoas criminosas e prendem pessoas de bem. Por aí você já vê quem são eles. Então há uma inversão de valores muito grande e a igreja tem que se limpar. Você que é cristão e apoia essa ideologia, se arrependa porque ainda dá tempo. Porque enquanto a vida é esperança, enquanto você estiver vivo, você pode se arrepender dos seus pecados. Então, igreja, se guarde dessas ideologias, de estar ligado a movimentos que falem contra a palavra, que seja a favor do aborto e muitas coisas mais bizarras que nós sabemos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que nós venhamos andar no temor de Deus e seguir verdadeiramente o Evangelho na luz da palavra de Deus e não através de doutrinas falsificadas ou criadas pelo próprio homem para poder enganar, escravizar as pessoas como o diabo faz. Deus nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Shalom Adonai.